Vila Velha, Espírito Santo. Estamos no município mais populoso do estado. Supera até mesmo a capital, Vitória. Mais de 460 mil habitantes vivem na cidade. Um local histórico que tem um sistema carcerário falido. Uma carceragem dominada por criminosos. Os benefícios nossos não acontecer, tem muito para morrer aqui dentro. Então nós estamos na paz por enquanto. A gente está esperando. O Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha, que fica a 10 quilômetros de Vitória, é precário. Os policiais apenas cuidam do local. Atrás das grades, prevalece a lei dos presidiários. Aqui só o ódio. Mas a pessoa sai dois, vamos sair tranquila, entendeu? Sair nervoso, porque a situação dessa não. Homens acusados por crimes graves estão misturados com outros que cometeram pequenos delitos. É uma escola de fazer bandidos. Do jeito que eles tratam nós aqui, humilhando nós aqui, como é que quer que a gente saia bom daqui? Nós sair daqui é pior, tem muitos aí, que não se reabilitam na rua por causa disso, não tem? Porque aqui nós somos humilhados, tratados igual cachorro. Lá na sociedade, alguns querem descontar isso na sociedade, o que eles fazem com nós aqui, Os presos ficam amontoados. Não tem espaço para se mexer. Sabe quantas pessoas, quantos homens estão aqui dentro nesse momento? Quase 300 homens dividem um espaço nessa cela. Ali em cima, eu não sei se vai dar para vocês verem, foram colocadas redes, porque até para dormir eles têm que se revezar. Alguns deitam, enquanto outros aqui embaixo, olha só. Olha a quantidade de preso aqui agachado, deitado em alguns colchões. Não dá sequer para que todos fiquem em pé ao mesmo tempo. Não dá sequer para ficar em pé nessa cela aqui. Vou tentar conversar com um deles. Como vocês conseguem passar o dia numa cela como essa? Olha só, aqui nessa cadeia nós vivemos de uma forma desumana. Uma cadeia que tem capacidade para 36 presos está abrigando 300 presos. Tem 6 banheiros na cadeia, só um está funcionando para fazer a necessidade. É impossível ver o que acontece dentro da cela. A gente percebe que eles já estão aqui há bastante tempo. Bem no início, quando a gente chegou, a gente tentou falar com o preso que está aqui há 1 ano e 7 meses, mas ele é o mais antigo. Mas a gente não consegue falar com ele porque simplesmente é impossível. Porque olha só, a situação, a imagem de estudo, a gente não precisa falar nada. Até ele descer, que ele está lá no último andar de rede, até ele chegar à nossa equipe, a situação é realmente insuportável, né? Eles precisam se organizar para ter algumas horas de sono. O esquema aqui tá um monte de rede ali, ó. Nós revezamos com miolo pra dormir, uns dormem, uns ficam acordados. Quando chove, isso aqui enche de água. De água até aqui em cima, aqui, ó. Não tem como ninguém dormir. É uns em pé, outros deitados. Depois que se levanta pra nós deitar. Tudo aqui, um por cima do outro aqui, ó. Tem nem como dormir, não. As situações de perigo são constantes. Os policiais não têm o controle total da delegacia. As marcas na parede revelam um absurdo. Para abrir as celas, os policiais precisam dar tiros na parede. Só assim, os presos se afastam. Ela desvia e mata a gente. Ela está batida, ó. Estas imagens revelam um flagrante impressionante. Agentes negociam a saída de um preso, que é ameaçado e agredido. Tirando o cara vivo, para não ter problema que nós temos nosso benefício e a nossa reivindicação. O cara que agora não tem ninguém ficar no meio de nós, não. Não foi eu.
preso é considerado um traidor e pode ser morto a qualquer momento. Os policiais não conseguem enxergar o que acontece na cela. Também estão expostos ao risco de uma fuga em massa. Vai sair vivo só porque tá tendo benefício pra cadeia. A cela é aberta e a tensão aumenta. Quem vai de Alvará aí, tira ele. Quem vai sair de Alvará, tira. Quem vai sair de Alvará, tira ele. Pode abrir, pode abrir. Abre, pode abrir. Quem tá de Alvará aí? Tira o Alvará. Vai lá pra frente. O homem está com as mãos e os pés amarrados. Uma camiseta cobre o rosto. São momentos de expectativa para avaliar a gravidade dos ferimentos. O jovem está com ferimentos principalmente nas costas. Com medo, tenta diminuir a gravidade do caso. Ele está agitado, viveu momentos de horror e quer se libertar das cordas. Não, mas ele que falou, filho, que eu não sou caguete, entendeu? Cabe com essa, tô aqui pra Passa a ficar com presos que não estão nas celas por falta de espaço. Aguarda em silêncio, com dor. Sabe que não pode voltar ao convívio dos outros detentos, porque corre o risco de morrer. Está sentindo dor em algum lugar específico? Nas costas, né? só pra jogar água no corpo ali. Espera um pouquinho, porque às vezes tem que ver se você não tem uma fratura mais séria. A cena não é rara. Este outro rapaz estava condenado à morte. Os machucados estão espalhados pelas costas, feridas e muitos hematomas. Ele foi espancado e precisa ser mantido isolado. Sobreviveu por sorte. A violência é inevitável. Um território em que a polícia precisa negociar e não tem o comando. Homens estão acorrentados por todos os lados. Tem 4 dias nessa posição aqui, sem tomar banho, sem nada, esperando uma transferência, ninguém me dá, tem todo dia pedindo, sem tomar banho, fedendo, sem nada. Este ficou mais de 30 dias no corredor estreito. Diz que a presença dele não foi bem aceita. Ao se aproximar da grade, foi agredido. Muitos estão desesperados. Querem sair do Departamento de Polícia Judiciária de Vila Velha de qualquer jeito. Qualquer lugar, menos aqui nessa cadeia. Qualquer cadeia, me tira daqui desse lugar. Não vejo o sol, não vejo nada. Tem preso que tem um ano aqui dentro que não viu o sol ainda. Não tem banho de sol, não tem nada. O jovem descansa embaixo de um banco de concreto. Não esboça muitas reações. Parece estar sofrendo. Foi baleado e passou por uma cirurgia. Ainda está com a roupa do hospital e mostra a cicatriz na barriga. Corre o risco de pegar uma infecção. São muitas as doenças nestes espaços pequenos e repletos de pessoas. Os principais problemas acontecem na pele. Isso é abscesso. Tô nos ovos genitais também. Tá cheio de furu. Já tomou algum remédio? Tá, espera algum remédio? Era anti-inflamatório, mas mesmo assim continua assim, ó. Isso aqui, ó, dá no corpo de muita gente aí direto. Falta estrutura, falta higiene
300 homens dividem um único banheiro. Não tomam banho. Vários não conseguem nem chegar perto. Só um banheiro para dar necessidade. Às vezes vai ter que usar essa própria vasilha. Essa própria vasilha aqui para nós usar. Jogar na sacola fora. Dentro da delegacia, o almoço é deixado na frente da cela. Os presos distribuem as marmitas que estão na caixa. Os que ficam mais no fundo têm mais dificuldades. O que tem de comida hoje? Baldes com suco também são deixados lá. Eles usam canecas para pegar a bebida. Alguns ficam sem comer ou beber. Não existem talheres. Os presos improvisam, quebram a embalagem e usam como colher. Olha as condições disso aí, como é que tá, ó. Olha a sujeira, isso aí, ó. Não tira mais pra limpar isso aí, ó. Olha as paredes, como é que tá, tudo sujo. Essas são as condições da cadeia. É possível viver numa condição como esta? A gente percebe que aqui não há sequer uma janela. A única ventilação que a gente tem é essa daqui, artificial. Olha o estado desse ventilador. Como voltar à sociedade? As tentativas de fuga sempre ocorrem. Policiais dificilmente percebem quando um túnel é cavado. Os detentos entopem o ralo para deixar a terra alagada e é mais fácil de cavar. Normalmente, apenas depois das fugas, os planos são descobertos. Como os agentes não têm como transferir os presos, os trabalhos para fechar o buraco são feitos ao lado dos criminosos. Mais um risco iminente. Quando percebem uma movimentação estranha, os policiais conseguem impedir ou controlar rebeliões. Os detentos transformam as barras da cadeia em armas. O ferro é usado para ferir e até matar. Todos nós cometemos um delito, temos que pagar pela nossa pena. Mas eu estou aqui há 8 meses sem ver o sol. Peço a Deus todo dia para me tirar dessa cadeia, pelo menos me levar para outra. 10 meses aqui. Pelo menos para me levar para outra, eu não aguento mais isso aqui. Viana, Espírito Santo. É uma cidade pequena com pouco mais de 60 mil habitantes. Nossa equipe está prestes a entrar num local assustador. Com uma câmera escondida, registramos cenas chocantes. Um presídio que é definido como inferno. Quem entra na casa de custódia de Viana sabe que pode não sair vivo. São flagrantes de abandono e histórias de horror. Em Viana, os presos estão todos soltos. Não existe grade, os presos estão soltos. É o pior presídio, talvez, do mundo. Criminosos preferem viver amontoados do que enfrentar a rotina do presídio. Estamos no complexo penitenciário de Viana. Aqui dentro, 2.400 presos dividem as celas distribuídas em 7 unidades prisionais. No mesmo complexo, realidades opostas. Presos vivendo em escombros, amontoados, como em campos de concentração, ao lado de unidades recém-construídas. Uma tentativa de aliviar o caos do sistema penitenciário capixaba. Aqui, os presos decidem. Eles ditam as regras. Eles fazem a lei. A sensação de medo domina as pessoas que percorrem estes corredores. O número de agentes penitenciários é insuficiente. Os internos estão praticamente no comando. Durante o dia, se espalham pelo pátio e dormem nestes escombros. Aqui não funciona mais.
Aqui, o preso dorme aqui? Dorme. Não. Eles estão fazendo caminho mal para desativar, tá vendo? Isso aqui é antigo. Tá vendo? Isso aqui era cela, antigamente, ó. Tá vendo? Tinha cela individual. Aqui, os caras quebrando. Eles dormem aqui. Uma galeria destruída. Não é possível identificar o que era cela, parede, cama. Os presos dormem no chão. Alguns têm colchões, outros deitam no concreto. Há muitos anos existiam celas com grades aqui. Tudo foi arrancado. O trabalho é difícil. Como controlar estes internos? Como enfrentar homens tão violentos? Os agentes dependem do apoio da polícia militar. Eles basicamente liberam os internos para o banho de sol e revistam o espaço quando todos estão longe. Acabou, vamos descer, eu vou deixar para os presos. Tava um deles caminhando. Aí amanhã eu sou pronto. Não, mas quem abre para os presos descerem? Durante uma vistoria, um buraco foi descoberto. O homem, no canto do vídeo, trabalha para fechar a passagem que iria virar rota de fuga. O buraco de chão foi aqui. Não. E essa água fica o dia inteiro aqui? Não, a gente desliga a água. Desliga a água, tá ligado, né? Aí desliga a água. A água tá caindo de teto ali. Fica bom, então. Este homem precisou ser isolado. Que situação, hein? Não tem. Eu falei que não tinha, me deixaram ali, não tem. Os caras vão jogar aí, ó. Tá falando minha mulher. Os presos que dão ordens na casa de custódia de Viana são temidos. Protagonizam cenas de selvageria, difíceis de acreditar. 10 homens foram esquartejados dentro do presídio em 2 anos. Este agente penitenciário não quer se identificar. A vida dele se tornou um pesadelo depois de trabalhar na casa de custódia de Viana. O que você viu lá dentro? Na casa de custódia de Viana é um presídio diferenciado. A gente vê muitas coisas ali diferentes. Ali a gente vê... Eu nunca pensei que ia ver uma pessoa sem cabeça. Eu nunca pensei que ia ver uma pessoa esquartejada. Eu nunca pensei que ia ver uma pessoa desossada. É um depoimento forte que revela a crueldade dos internos. O filho desta mulher, que prefere não mostrar o rosto, foi morto no presídio há 2 anos. Ele me disse: mãe, não aguento ficar aqui, isso aqui, Deus me livre, é pavoroso, era muita droga, muita coisa, bebida, arma, acontecia de tudo lá dentro. Ele fugiu da colônia. Na colônia? Na colônia. Só que eles prenderam ele em Vitória. Logo que voltou à casa de custódia, o jovem foi assassinado. Bastou um dia na casa de custódia de Viana para o jovem de apenas 25 anos ser brutalmente assassinado. A mãe só descobriu 4 dias depois. Enterrou o filho, envolvida por uma dor que jamais imaginaria sentir. Tiago foi esquartejado. Vai lá, pô, a mãe que perde o único filho. Em algum momento a senhora chegou a ver? Não, da situação que não, que trouxemos, arrumamos o corpo, a funerária arrumou o corpo, aplicamos formal. Eu vi o meu filho perfeito no caixão, entendeu? Eu não vi a situação que ele estava e nem quero ver. Para ajudar famílias que têm parentes em penitenciárias, Maria das Graças criou uma associação. É um horror, isso aqui é um inferno. São mães que se emocionam ao lembrar dos filhos. Sabem que eles cometeram erros, mas dizem que a violência está fora de controle. Não acredito que dentro de um presídio mata-se 2 homens ou 3, não sei, e ninguém ouve. Cadê os policiais? Cadê os agentes?
Eles não morreram calados, que ninguém morre calado da maneira que eles morreram. Eles devem ter gritado, ter chorado. Alguém não ouviu, não fizeram nada, e até hoje não faz nada. A mãe não tem direito de despedir do filho pela última vez, porque o caixão sai do DML lacrado. Eu me sinto revoltado de ver, porque eu ainda tive a oportunidade de fazer o velório do meu filho e enterrar. E essa mãe não teve nem esse direito de velar o filho. As barbaridades cometidas na casa de custódia chocam. O agente penitenciário diz que uma mulher foi estuprada lá dentro. Ficou vários dias em poder dos internos. Ela entrou como os visitantes normais, pegaram ela lá dentro, 15 chefes do tráfico, que comandavam a casa de custódia de Viana, lá no pavilhão 1, estupraram ela durante 8 horas diariamente, fazendo revezamento, 15 homens. Ela tinha um cabelo, ela era bonita, entrou totalmente perfeita, ela saiu de lá careca, totalmente marcado por guima de cigarro no rosto, nas pernas, na barriga. Foi uma cena que eu nunca vou me esquecer na minha vida. O homem nunca mais foi o mesmo depois de trabalhar na casa de custódia de Viana. Hoje eu sou um cara que toma remédio controlado, não consigo ver legal com a minha família, penso toda hora nessa brutalidade, me cuido com psiquiatra, psicólogo, é uma coisa totalmente difícil para mim. Um conselho ligado ao Ministério da Justiça constatou as graves falhas da casa de custódia e pediu intervenção federal no estado. O relatório de 2009 destaca que no lugar não existem chuveiros. A água é fornecida somente no fim do dia. Diz ainda que o estado de higiene é de causar nojo. Tem colônias de moscas, mosquitos, insetos e ratos. O secretário de Justiça do Espírito Santo diz que novos presídios estão sendo construídos, mas a população carcerária é muito grande para o número de vagas nas penitenciárias. Se a decisão de interditar fosse nossa, nós não iríamos interditar. Com a interdição, ela criou um outro problema para outras unidades que foram superlotadas em função da casa de custódia de Viana. Então, a questão é muito complexa, porque o problema é que eu não posso tirar os presos e levar para um ginásio, como algumas pessoas propõem. Em Viana, preso mata preso e quem tem medo é a polícia. Agente penitenciário é ameaçado. Eu me sinto hoje nada, eu me sinto um robô. Muitas vezes, os próprios policiais agem com força. Lucas foi atingido por uma bala de borracha na cabeça. Sofreu afundamento do crânio e perdeu massa encefálica. Lucas foi preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Depois de ser baleado na cabeça, perdeu o movimento do lado esquerdo do corpo e corre o risco de perder a visão. Há 3 meses passa o dia assim, deitado nessa cama. Terezinha é a mãe de Lucas. Ela só soube que o filho estava ferido 2 dias depois porque recebeu um telefonema anônimo. Terezinha largou o emprego de empregada doméstica para cuidar de Lucas. Hoje depende da ajuda de amigos. Ele podia ficar lá preso o tempo que fosse, mas ele estava pagando pelo que ele fez. Mas agora eles me entregaram desse jeito aí, ó. Humilhante demais. Ela não se conforma em ver o filho na cama. O que a senhora espera? O que eu espero? Lucas não gosta nem de ouvir falar na casa de custódia de Viana. Sei que lá na porta lá tem um nome escrito lá, bem-vindo ao inferno. E você acha que lá é o inferno mesmo? Lá é. Por quê? Totalmente, tá doido, lá dentro não é lugar de gente não. Mães perdem os filhos para o crime e choram a morte deles. A única coisa que eu queria que fosse feita, eu quero, é justiça. Que os culpados sejam punidos. Eu sou uma mulher marcada para morrer.
mas nem por isso eu vou me calar. Serra, Espírito Santo. Uma cidade que fica a 30 quilômetros de Vitória. É dona de números preocupantes. Foi um dos municípios com maior número de homicídios no estado em 2009. Quase 200 pessoas foram assassinadas. Nossa equipe teve acesso ao presídio da região, chamado de Complexo de Novo Horizonte. Um local temido. Presos vivem em contêineres e em celas superlotadas. Mas a lei, muito quente, dona Fé. A exemplo do Paraná, o governo do Espírito Santo recorreu às celas metálicas para tentar resolver o problema de superlotação no sistema prisional do estado. Este é um presídio container. A medida entrou em vigor em 2006, em caráter emergencial, mas funciona até hoje. No verão é insuportável se manter dentro dos contêineres. Dezenas de homens dividem um espaço pequeno e o metal deixa as celas ainda mais quentes. Eles se queimam ao encostar nas laterais. Quando o sol tá quente, isso aí esquenta muito. Em volta, lixo espalhado. Nenhum saneamento básico. Um grande esgoto a céu aberto. As celas metálicas chamaram a atenção das autoridades. Em abril do ano passado, o Conselho Nacional de Justiça vistoriou o local. O estado de degradação e as condições impostas aos presos levaram ao pedido de interdição. As imagens feitas no dia da visita chocam. Nome aí de condenado. Atraídos pela sujeira, os ratos reinam no pedaço. Estão espalhados por todos os lados. Os roedores invadem as celas. São ratos, são xixi de rato. O rapaz foi pro hospital que ficou desse negócio de rato. Todo dia tem gente passando mal. Você vai somar, doutor? Doutor, é que os pirões a gente só vive coçando. A quantidade de ratos é tão grande que os presos matam os animais e atiram nas grades ou penduram em barbantes. No dia que nós visitamos os contêineres, nós notamos, por exemplo, uma tentativa de fuga de uma pessoa que estava num latão de lixo misturado a fezes e aos dejetos. Portanto, era uma situação absolutamente descritível. Depois que os nossos repórteres flagraram os absurdos do local, os contêineres foram desativados. O cheiro aqui é insuportável. Olha, quantidade de rato morto. Aqui dentro, esse é o container que eu acho que a situação é pior. É um cheiro de fezes com urina, uma sujeira absurda. Olha as redes que os presos colocavam aqui, porque o número de camas, se é que a gente pode chamar isso de cama, era insuficiente, já que são apenas 10 camas para 40 homens. Então, por toda parte a gente vê, olha ali, olha, espumas, restos de espuma, redes, roupas. Por dentro, o reflexo do caos. Restos de comida, sacos com terra de escavações feitas pelos detentos para tentar fugir. Em cada cela, um único banheiro. A imagem registrada pelo nosso cinegrafista revela: o risco de leptospirose é constante. O rato pula do vaso sanitário em direção à nossa equipe.
Veja a cena novamente em câmera lenta. A unidade deixou de funcionar somente 4 meses após a interdição. Nós registramos com exclusividade a transferência, o momento exato em que os presos deixam os contêineres. O que chama a atenção é que os presos que estavam aqui foram transferidos ali para frente, para celas de alvenaria. Eles seguem em fila. Mal sabem que pouco vai mudar. Vão da sujeira para a superlotação. Com capacidade para 28 presos, abriga mais de 130. A gente dá um livro pra todo mundo aqui mesmo, assim, emboladinho aqui. 3 aqui, 3 lá, o resto aí dentro. E o calor? Ah, é o verão, né? Demais, né? Tá entrando preso nessa unidade aqui? Tá entrando preso, sai 5 e entra 10, rapaz. Sai 5 e entra 10? Sai 5 e entra 10. Preso tuberculoso no meio de nós, ele só entra de máscara e de luva. A superlotação favorece a contaminação por doenças. Este preso que usa uma máscara tem tuberculose. Durante a visita do Conselho Nacional de Justiça, os detentos fizeram denúncias de descaso e abandono. Algum juiz já me falou com vocês? Promotor. Nenhum defensor, nenhum advogado. Este interno tem problemas mentais, fica sentado se movimentando. Deveria estar num local diferente, mas está aqui. A estrutura é precária. Celas imundas, paredes mofadas, insetos. Todo dia, 2 presos ficam do lado de fora das celas para entregar alimentos e água. Os agentes só chegam perto das celas quando precisam tirar algum detento ou em visitas de advogados. Ninguém entra aqui. Só vocês que ficam aqui. É, daqui pra cá. No agente não entra. Não, só às vezes pode tirar uma pessoa, um advogado, uma coisa assim. Numa parte do complexo, a imagem do descaso. Prateleiras cheias de boletins de ocorrência esquecidos, expostos ao sol e à chuva. Denúncias de crimes que deveriam ser investigadas e são simplesmente ignoradas. Esta é a delegacia de Argolas, que fica no município de Vila Velha, na região metropolitana de Vitória. A casa simples não tem identificação. Fica num bairro residencial. Um perigo para moradores, pedestres e motoristas que passam na região. Mais de 100 homens estão na carceragem. A cela é improvisada. Está lotada e fica em frente à rua. O local em que os detentos ficam concentrados é, na verdade, um corredor que deveria dar acesso às celas. Como todas estão lotadas, o espaço foi adaptado. Vamos falar a verdade, né? E se não é o gato... A luz foi cortada e, para garantir o abastecimento de energia, policiais que são pagos para garantir a ordem são obrigados a driblar a lei. Fazem ligações clandestinas na rede elétrica. A delegacia está repleta de sujeira. No chão, restos de comidas, fezes. Durante as filmagens, em flagrante, sem perceber a aproximação da equipe, o detento urina no corredor. Um hábito comum. É desse jeito. É desse jeito, ó. É desse jeito que os policiais civis aqui de Argolas trabalham. Uma policial civil entra sem qualquer proteção na carceragem. Está exposta ao risco. Pode virar refém, mas não se importa. Vai verificar o vaso sanitário e constata o que é evidente. O banheiro não tem condição de uso.
Os presos serram as barras de ferro para fugir. Até as grades da parte de cima são arrancadas. Os parentes que vão visitar os presos têm fácil acesso. Passam sacolas que não são revistadas. Se havia uma arma dentro deste embrulho, agora já é tarde demais para impedir a entrega. Um dos destinos de presos condenados é a Casa de Custódia de Vila Velha. Pelo menos 12 unidades prisionais do Espírito Santo estão superlotadas. Aqui na Casa de Custódia Vila Velha, a situação se repete. A capacidade é de 220 presos, mas, segundo a direção, há pelo menos 600 homens lá dentro. O local também sofre com a degradação. Dentro do presídio, detentos que não cumprem as regras são punidos. Este homem está no chamado ponto zero, nome da cela do castigo. Como é que é esse lugar aí? Demais. Eu vou cortar na pedra aí. Ele está preocupado, quer convencer o diretor a liberar a visita que vem de Minas Gerais. É difícil, né, cara? Não, tem um ponto de ar, agora vai tirar o aqui, ó. Ponto de ar, não vou comer, agora eu vou cair aqui, ó. Tem tábua de ar? Tem ponto de ar. Tá aqui comigo, passar a mão mesmo. À toa, eu tô aqui sem explicação nenhuma, balancei no voei. Vai gostar da minha vida? Mas neste dia, todas as visitas foram suspensas. Agentes encontraram um cabo de vassoura pintado no lugar de uma das barras de ferro. Do lado de fora, as mulheres que aguardavam para ver os parentes já sabiam da decisão. Presos ficam com celulares escondidos dentro da casa de custódia. A mulher de um dos detentos fez o telefonema e o homem conversou com a nossa equipe. Estas imagens mostram uma reunião de presos no pátio. Eles decidem algo. O risco de rebeliões cresce quando benefícios são cortados. Neste motim, no complexo de Vila Velha, a situação foi tensa. Um agente penitenciário chegou a ser amarrado e pendurado pelas pernas. Só depois de muita negociação, os policiais reassumiram o controle. Nas celas, os presos se comunicam ao perceber a aproximação dos agentes. Os agentes também ficam em condições precárias. Descansam neste pequeno quarto, dormem no chão. Têm algumas horas de sono antes de voltar ao trabalho, que é sinônimo de terror. Os presos têm que seguir as determinações. Um agente que leva gás de pimenta se irrita ao ser questionado. Alguns não suportam a pressão. No maior presídio feminino do estado, Tucum, falta água também para os profissionais. Deixa eu te falar uma coisa, aqui Tucum é muito complicadíssimo, né? Mas aqui é o seguinte, a gente está vivendo, né? A gente está trabalhando numa situação bem complicada. A gente não tem uma água filtrada, a gente não tem um banho limpo, a gente come mais que mosca. A precariedade está por toda parte.
Os contêineres são destinados às presas que cumprem regime semiaberto. Apesar disso, poucas estudam ou trabalham. Ficam confinadas. Todos os estados que eu conheço, você tem o direito de ir na rua, tá? Aqui não, aqui você fica só na tranca. Você fica na tranca. A superlotação não se restringe às celas metálicas. A parte de alvenaria também sofre com o problema. O espaço destinado a 100 mulheres comporta um número quase 6 vezes maior de detentas. As celas não têm ventilação. Desde 2006, a situação dos presídios capixabas está na mira da justiça. Numa luta contra o tempo, o governo tenta reagir e dar explicações. Novos presídios estão sendo construídos. 14 unidades foram entregues e 2 estão em construção. De acordo com o governo do estado, foram investidos mais de 200 milhões de reais na construção de novas unidades prisionais. Mas a solução para o problema parece longe do fim. A transferência de presos é burocrática e segue em passos lentos. Você não pode construir uma prisão, ficar pronta hoje, que caiba 500 presos e amanhã você colocar 500 presos. Isso não funciona. Pouco tempo você pode perder essa prisão. O remanejamento esbarra na grande quantidade de detentos. Dados do Departamento Penitenciário Nacional mostram que nos últimos 12 anos, o número de presos cresceu quase 300%. 180 mil é o déficit de vagas do país inteiro. Que a questão de superlotação não é um problema do Espírito Santo. E o Espírito Santo, diga-se de passagem, está próximo de resolver isso aí. Foram 60 dias de pesquisa, registros chocantes de abandono. Presos tratados como animais, cada um encontra um canto para sobreviver. Que é lugar para bicho, o camarada entra aqui com a mente, sai pior. Mas será que a rotina de terror fica restrita às carceragens? Sai daqui só hoje. Se a pessoa sai de dois, vamos sair tranquilo, entendeu? A tendência da gente sair daqui é o pior do que a gente entrou. Alguns querem descontar isso na sociedade, o que eles fazem com nós aqui, ó. Após as gravações de nossa equipe, o governo do estado demoliu a casa de custódia de Viana, onde 10 presos foram esquartejados. Os flagrantes também fizeram com que o número de detentos diminuísse pela metade na delegacia de Vila Velha. Até sexta-feira passada, 11 de junho, o local, que chegou a ter 300 detentos, ainda abrigava 150 criminosos, quase 5 vezes mais do que a cadeia suporta. As imagens que você viu nesta grande reportagem foram levadas por organizações não governamentais para o Conselho de Direitos Humanos da ONU, que convocou as autoridades do estado para depor.